Saudações, galerinha. O professor Walter Almeida, matemática do 9º ano. Bom, na aula de hoje nós vamos ver função, certamente o conteúdo mais importante do ensino fundamental. Vai te deixar, eu espero que fique uma base muito boa para que no ensino médio vocês possam deslanchar na matemática e serem os melhores onde quer que vocês forem para o ensino médio. Vamos lá então? Bom, função, conteúdo de função. Eu gosto sempre de começar dizendo o que é. Se você entende o que é e sabe o que é, você sabe quando deve usar. Então, o que é função? Se eu tenho dois conjuntos, chamados A e B, e uma relação entre eles, essa relação é uma função se todo elemento do conjunto A existe um único y do conjunto B, de modo que se relacione x e y. Vamos entender isso? Então, olha só. Eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Essa notação é comumente chamada de diagrama de Venn, não é isso? Bom, aqui ele mostra uma relação do número 2 com o número 1, do 3 com o 2, do 4 com o 3, tudo bem? Se vocês observarem, as setas saíram sempre do conjunto A em direção a um conjunto B, mas que ficaram elementos sem ser associados tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então aqui eu posso garantir que houve uma relação. Eles combinaram de alguma forma, mas eu não posso garantir que seja uma função. Por que eu não posso garantir? Porque esse elemento de A, ele não foi associado. E se a gente voltar aqui atrás, para todo. Esse termo na matemática não permite exclusão, não permite exceção. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, os 4 devem estar relacionados com o elemento do conjunto de chegada. Tudo bem? Vamos ver esse outro caso? Nós temos um conjunto também chamado de A e B, e nós temos o elemento 1 associado ao elemento 5. Nós temos o elemento 2 associado ao elemento 6, o elemento 3 associado ao elemento 7, o elemento 4 associado ao elemento 8. Então aqui percebe-se claramente que esse requisito de para todo elemento de A foi cumprido. Aqui não tem nenhum elemento que ficou sem ser associado. Então, isso aqui é uma função. Tranquilo? Sob essa perspectiva do para todo. E se existe um único elemento de B, a gente consegue perceber também que esse elemento A se associou com apenas um elemento do conjunto B. Eu não tenho 5 e, por exemplo, o 6 como resposta para o 1. Ok? Então, se essa relação é de apenas um e que não sobrou nenhum elemento em A, está caracterizado que aqui é uma função. Professor, alguns alunos me perguntam sempre, né? Eu ainda não ficou claro para mim o que é função. Aí eu vou dizer para você simples. É uma operação matemática, é uma lei, uma fórmula que você precisa criar que estabeleça isso aqui sem deixar exceções. Pensa comigo. Se eu fizesse isso aqui, vamos chamar ela, vamos dar o nome de f de x, que é um dos nomes mais usados para a função. O que seria x? X são os números que eu posso colocar no lugar da letra para que tenha essa resposta. Tranquilo? Vamos entender mais? Qual a operação matemática que pega 1 e entrega para o 5? Há várias formas de se pensar isso. Se eu for analisar apenas 1 e o 5. Mas eu já percebo que 1 mais 4 é 5. Faz sentido? Então, nesse primeiro momento, 1 mais o 4 me entrega o 5. Será que esse pensamento, ou essa regra, ou essa função serve para as demais associações do mesmo exemplo? Vamos ver? 2. Se eu usar o 2, será que se eu pensar no 2 mais 4 eu vou ter 5? Eu vou ter 6, perdão? Por que 6? Porque ele se associou com 6. Tudo bem? Então, será que 2 mais 4 são 6? Faz sentido, não faz para você? Vamos pensar o 3? Se eu associar o 3 somando com o 4, será que eu tenho o 7 que ele falou? Então, aqui a gente consegue perceber que essa relação vai ser sempre o número que está no conjunto de partida, tudo bem? Mais 4. Essa é a regra que me permite associar o 1 ao 5, o 2 ao 6, o 3 ao 7 e o 4 ao 8. Então, se eu fizer aqui
4 mais o 4, que é a regra, eu vou ter 8. Então, de que forma eu posso escrever esse pensamento que é simples? Escrever de forma matemática. Então, eu tenho o valor que vai estar aqui, que eu chamei de x. Então, eu vou ter x mais o 4. Então, essa é a lei que estabelece essa relação. Essa lei, ela é chamada de função. Em alguns momentos da matemática, ela também vai ser chamada de fórmula. Daí a importância de você dominar bem esse assunto. A partir de agora, você vai poder descobrir as suas fórmulas, criar as suas fórmulas, ou entender aquelas fórmulas que você antes recebia pronta e mastigada, sem saber de onde vinha. Nós estamos começando a pensar como cientistas. Nós vamos começar a estruturar o nosso pensamento científico com mais qualidade. E a função vem para suprir exatamente esse espaço. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos o preço da gasolina em palmas. Bom, essa tabela, ela traz as seguintes informações. Numa coluna foram anotadas a quantidade de litros e na coluna ao lado os valores por litro. Se eu comprar 1 litro, eu vou pagar R$ 4,79. Se eu comprar 2 litros, eu estou comprando o dobro, então é natural que eu pague o dobro desse preço. Então, de R$ 4,79, o dobro, R$ 9,58. Se eu comprar 3 litros, R$ 14,37. Se eu comprar 4 litros, essa tabela poderia seguir. Bom, essa tabela foi disponibilizada pelo PROCON da nossa cidade. Ela foi retirada ontem, a 23/11, não, desculpa, dia 29/11. Ela foi retirada dia 29/11. Mas ela foi publicada pelo PROCON no dia 23/11 e esse é o endereço que você encontra. Não sei se você sabe, mas o PROCON visita vários postos de nossa cidade. Esse se refere a um dos postos, mas lá você encontra toda a média, o valor mais alto e o valor mais baixo do combustível para toda a cidade. Então, por que fazer isso aqui? Simples. Onde é que entra o pensamento de função nisso aqui? Vamos pensar na lei de criação? Então, o valor a ser pago, vamos chamar de Y, para vocês já perceberem que esse valor pode receber outros nomes, tudo bem? Então, o valor a ser pago sempre será a quantidade de litros, não é isso? Então, eu tenho a quantidade de litros multiplicada pelo preço do litro, R$ 4,79. Então, eu tenho aqui R$ 4,79, que era o preço nesse dia. Já pode ter sofrido variações, para mais ou para menos, tudo bem? Então, se eu comprar 10 litros, eu vou pegar 4,79 e multiplicar por 10. Então, essa é a função ou lei de criação que determina uma forma mais fácil de nos calcular, tudo bem? Bom, vamos voltar aqui, que eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nesse momento aqui, onde eu criei essa função, eu chamei esse conjunto A de conjunto de partida, de onde a seta parte, onde eu associei. Esse valor sempre vai ser colocado no lugar do x, como foi aqui ou como é aqui, tudo bem? Bom, aos valores que você busca a origem da seta, nós chamamos de domínio, tudo bem? Então, domínio nada mais é do que aonde você busca a sua informação para colocar no lugar do x, ok? Bom, então o conjunto A é o domínio dessa função, ok? Bom, o conjunto B a gente chama de contradomínio. Ou seja, nós temos o contradomínio. O que seria o contradomínio, né? Porque é tudo. O que seria o contradomínio? É onde você pode encontrar as suas respostas. Tudo bem? Mas eu gosto de chamar a sua atenção. No conjunto B, existe o número 9 e o 10. Eles não foram associados a essa resposta. Isso tem uma razão de ser, tudo bem? Bom, a última informação que seria importante é o que a gente chama de imagem. Representado por esse símbolo. O que seria imagem? Simples. Dentro do contradomínio, ou seja, onde eu busco minhas respostas, quais os números que foram efetivamente utilizados. Então, o contradomínio dessa função foram os números 5, 6, 7 e 8. Então, vou anotá-los aqui. 5, 6,
7 e 8. Então, rememorando, aonde eu busco a informação, eu chamo de domínio. Aonde eu posso ter a minha resposta, tudo aquilo que pode servir de resposta, eu chamo de contradomínio. O que eu efetivamente utilizei como resposta, eu chamo de imagem. Tranquilo? Bom, isso já é informação suficiente para a gente ver algumas coisinhas em aplicação, tudo bem? Então, como dito antes, vamos à aplicação do conceito de função. Vem comigo. Bom, primeira aplicação, simples. Sendo o conjunto A dos elementos 0, 1 e 2 e B, 0, 1, 2, 3 e 4, vamos associar cada elemento do conjunto A, então aqui já é importante, ao seu dobro em B. Então eu já sei que a minha relação vai partir de A para B e que a operação matemática é sempre multiplicar por 2, por conta da palavra dobro, não é isso? Determine aí o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Então a primeira coisa que eu vou fazer, são dois conjuntos A e B, vou montar esses conjuntos. Então eu tenho um conjunto, os elementos 1, 2 do conjunto A. O meu conjunto B tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, primeiro passo, montei o conjunto A e B. Agora eu vou ver a sua lei de criação ou a função. Vamos associar cada elemento de A ao seu dobro. Então eu tenho que pensar o seguinte: 2 vezes, e vou pensar em cada elemento de A. Não é isso? O primeiro elemento de A é 0, então 2 vezes 0 dá 0. O segundo elemento é 1. 2 vezes 1, 2. Terceiro e último elemento, 2. Então, 2 vezes 2 são 4. Então perceba que a minha lei de criação pegou o 0 e vai entregar para o 0. Então eu vou fazer essa relação. Tudo bem? A lei de criação, ou seja, o dobro, pegou 1 e entregou para o 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então ele pegou 1 e entregou para o 2. A mesma lei de formação pegou o 2 e entregou por 4. Por quê? Porque o dobro de 2 são 4. Então eu vou associar o 2 ao 4. Tranquilo? Bom, o problema não pediu. Mas se eu for escrever essa função, ou essa fórmula, ou lei de formação, então eu tenho sempre o dobro do x, do elemento de partida. Tudo bem? O que ele pede ainda? Determine o domínio, o contradomínio e a imagem. Então eu vou anotar aqui simplesmente qual o domínio dessa função. Quais são os elementos que eu multipliquei por 2. Ou seja, quais entraram no lugar do x? Foi o 0, foi o 1 e foi o 2. Ou todo o conjunto A. Quem quiser colocar só o nome do conjunto, está identificado. Quem quiser anotar cada elemento, também está identificado. Tranquilo? Bom, qual seria então o contradomínio, ou seja, onde eu consegui achar as minhas respostas? Aqui no enunciado fica claro que ele pede a associação do A para o B. Então a minha análise é feita assim, ó. Esse é o conjunto de partida, esse é o conjunto de chegada. Então, todo o conjunto B é o meu contradomínio, que eu posso anotar cada elemento ou simplesmente dizer que todo o conjunto B eu poderia ter usado como resposta, tudo bem? Bom, a última coisa que ele pede é a imagem, então vamos fazer a imagem desse. A imagem é o seguinte: dentro do conjunto que eu poderia ter as respostas, quais efetivamente viraram resposta? O 0, o 2 e o 4. Então, nesse caso, eu sou obrigado a anotar apenas os elementos. Eu não posso citar todo o conjunto B. Por quê? Porque vários elementos de B não foram usados na resposta. Tranquilo? Então, domínio 0, 1 e 2, de onde as minhas setas surgem. Contradomínio, todo o conjunto que pode servir de resposta. Imagem,
dos números que servem como resposta, quais efetivamente foram utilizados. Então, aqui fica o exemplo claro para vocês, bem explicadinho, passo a passo. E fica a dica, procure outras fontes de informação, como eu sempre falo. Então, voltamos numa próxima aula com algo mais profundo sobre função, ok? Estudem e até a próxima.